Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje, no nosso vídeo de matemática, a gente vai trabalhar com o conteúdo tratamento de informação, tá certo? De dados, de gráficos, tá? E a gente vai estudar sobre isso hoje. Só que antes de começar com a nossa videoaula, eu vou fazer a chamada, como sempre eu faço, e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que vocês estão participando, que vocês estão fazendo as atividades e que estão presentes assistindo aos meus vídeos, porque isso é muito importante para a tia saber se vocês estão me acompanhando, tá bom? Então, eu vou começar com a chamada. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, Anderson Diego e Naila Vitória. Então agora, meus amores, eu gostaria que vocês pegassem o livro de matemática de vocês, tá certo? E abrissem na página 53. Vou colocar aqui na minha página, 53. Não, 53 agora não, vamos abrir na página 52. Tratamento de informação. Aí lá na página 52, a gente tem o seguinte, vamos para a parte teórica, tá? E depois eu vou começar a trazer outros dados para vocês sobre o conteúdo. Na matemática, há uma área que nos ajuda a organizar dados sobre situações do dia a dia, o tratamento da informação. Certamente você já viu um gráfico ou uma tabela. Essas são as formas mais comuns de organizar informações. Vejam, quando a gente quer descobrir o preço de algumas mercadorias, a gente quer fazer uma lista, a gente quer alinhar esses preços, quer estar de acordo com o mercado. Então, é muito comum a gente ver o uso de tabelas com essas informações, com o nome do alimento, com o nome da mercadoria e o preço. São tabelas. E isso são exemplos de tratamentos de informação. Quando a gente vai no supermercado, a gente não vê várias tabelas com preços de alimentos? Então, é um exemplo de tratamento de informação. Gráficos e tabelas. Gráfico tem várias configurações, ou seja, vários formatos. Eles podem ser de setores, de barras ou lineares e possuem um eixo horizontal e vertical. Tabelas podem ser simples ou de dupla entrada. A tabela simples relaciona apenas uma grandeza, enquanto a tabela de dupla entrada relaciona mais de uma grandeza. Média. Observe a tabela simples que mostra as notas de alguns alunos na última avaliação de ciências na turma de Lucas. Alunos: Lucas, Mateus, Luan, Lari, Raíssa e Caio. Notas: 8, 7, 7, 6 e 7. A média corresponde ao desempenho geral da turma nessa avaliação, e não a uma nota individual. Para obtermos a média de alguma informação, devemos somar todos os valores e dividi-los pela quantidade de objetos que a informação possui. Nesse caso, os objetos da informação são as 5 crianças. Então, a média do desempenho geral da turma foi 7. Para uma tabela de dupla entrada, podemos comparar duas grandezas. Veja a mesma tabela citada anteriormente com mais uma informação. Então, tem alunos, tem notas e tem a média da turma. Note que nessa tabela de dupla entrada, podemos comparar as grandezas, por exemplo. Lucas ficou com uma nota maior que a média de toda a turma. Mateus, Luan e Caio ficaram com uma nota igual à média da turma. E Raíssa ficou abaixo da média da turma. Então, vejam. Eu gostaria de fazer junto com vocês uma tabela. Então, vou fazer aqui uma tabela, tá? E nessa tabela, eu vou tirar a média dessa tabela de determinado conteúdo. E a gente vai fazer junto. Vou dar o seguinte exemplo aqui para vocês. Vamos colocar aqui o preço de alimentos, tá? Então, vou fazer aqui uma tabela. Vou desenhar e vou mostrar a vocês. Vou fazer uma tabela simples, tá?
Essa tabela aqui que eu vou fazer é uma tabela simples, fácil de ser reproduzida. Essa tabela aqui vai estar representando algumas mercadorias em um supermercado, tá? Então, vai ter aqui o valor dessas mercadorias e o preço. Vou colocar aqui o nome da mercadoria e o valor, né? O preço. Vou colocar aqui suco. Vou colocar bolo. Vou colocar óleo. Vou colocar aqui ovos. E vou colocar aqui na minha tabela leite. Aqui é o preço de alimentos. E vou colocar aqui um valor ilusório. R$10 o suco, 45 o bolo, 15 o óleo. São valores ilusórios, tá, gente? Não é o valor real. Vou colocar R$30 os ovos e R$5 o leite. Estão vendo aqui? Fiz essa tabela aqui. Já comecei a fazer uma tabela, tá? Isso aqui é uma tabela de única entrada. Ela não é uma tabela de dupla entrada, tá? Onde aqui eu tenho o nome dos alimentos e o valor, tá? Então, aqui eu tenho alimentos. E ao lado eu tenho valor, certo? Aí, o que eu penso aqui? Estão observando aqui, não é isso? O nome desses alimentos e o valor. Vamos tirar a média. Quanto uma pessoa vai gastar, em média, para comprar todos esses alimentos, tá? Que ela precisa nesse supermercado. Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai somar todos esses valores, tá? Que no caso aqui vai ser 10 mais 45 mais 15 mais 30 mais 5. Vamos somar todos esses valores aqui. 10 mais 45, a gente tem 55. 55 mais 15, a gente tem 70, tá? 55 mais 15, a gente tem 70. 70 mais 30. 70 mais 30. A gente vai ter 100 mais 5, 105. O valor que uma pessoa vai gastar para comprar todas essas mercadorias nesse supermercado, que tia está dando como exemplo, supermercado hipotético, aqui uma hipótese, é de R$105. Só que eu quero a média do valor de cada alimento, de quanto ele vai gastar por a média para cada alimento. Então, eu tenho quantos alimentos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 alimentos. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, 105, e irei dividir por 5. Então, vamos fazer aqui a divisão. 105 dividido por 5. Vamos diminuir aqui, para ficar mais fácil. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0, 10 por 5. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 5, 5. 5 menos 5, 0. Então, a média em valor que qualquer pessoa que for comprar essas mercadorias nesse supermercado vai ser de R$21. Tá certo? Então, qual é a regra para a gente ter a média de determinado valor numa tabela? Somar os valores e dividir a soma, o resultado, pela quantidade de elementos que a gente possui, tá? Na tabela. Então, agora eu gostaria de fazer junto com vocês a página 53, tá certo? Eu vou pegar mais outra folhinha
para a gente fazer junto. Olha o primeiro da página 53. Os gráficos de barras podem ser apresentados na horizontal ou na vertical, e suas barras podem se relacionar. Leia o gráfico a seguir e dê um nome para ele, se baseando na informação que ele está dando. Então, a gente vai fazer junto essa tarefa agora. Então, vocês já estão com o livro de matemática, vão acompanhando tia. Olha só esse gráfico. O nome do gráfico, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. É resposta pessoal. O nome do meu gráfico vai ser competição. Vou botar aqui o nome do meu gráfico de competição. 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 Por que competição, tia? Porque eu já estou observando que aqui nesse gráfico está falando de primeiro salto e segundo salto. De José e de Mateus. De Jorge, Mateus, Henrique e Juliano, sobre a quantidade de saltos. Então, por isso que o nome do meu gráfico vai ser competição. Aí ele pergunta na letra A o seguinte: o que indicam as cores azul e vermelha no gráfico em destaque? Se esse gráfico aqui está se referindo a saltos, as cores azul e vermelha indicam a metragem, os metros de cada salto dos competidores. Indica a metragem ou o metro de cada salto dos competidores. É o que ele está indicando. Letra B. Quais foram os competidores que tiveram melhor classificação com o primeiro salto? Primeiro salto, que foi a melhor classificação. Jorge e Henrique tiveram a melhor classificação nos primeiros saltos. Jorge e Henrique. E entre Jorge e Henrique, Henrique ainda foi melhor que Jorge no salto. Ele conseguiu ter um salto maior que Henrique. Então, vocês coloquem aí. Jorge e Henrique. Letra C. Quais foram os competidores que tiveram melhor classificação no segundo salto? A melhor classificação no segundo salto. Vamos analisar. No segundo, Mateus e Juliano. E entre Mateus e Juliano, Mateus teve um salto maior. Então, a gente coloca aqui, Mateus e Juliano. Mateus e Juliano. Aí na letra D, ele pede o seguinte: você teve dificuldade em ler as informações do gráfico em questão? Por quê? Eu acredito que não. Não teve uma grande dificuldade, porque o gráfico deixa claro o que ele está pedindo, o que ele está propondo para o leitor. Agora, gente, para cada vocês vão fazer a página 54. E agora eu vou explicar para vocês o que eu vou querer na tarefinha de cada. Na página 54, a gente tem o seguinte: os gráficos de setores oferecem uma maior visibilidade da representação dos dados comparados ao total. Observe a quantidade de crianças e suas preferências de lazer. Preferência de lazer do aluno: praia, cinema, teatro e outros. 9 pessoas gostam da praia. 6 pessoas cinema. 5 pessoas teatro e 3 pessoas outras opções de lazer. Então, veja, na letra A, quantas crianças preferem outras opções? Está lá no gráfico que eu acabei de falar. Letra B, qual é o setor do gráfico que mostra a segunda maior preferência? A segunda maior preferência, lembrando que a azul
É a maior preferência, disparado. Tem mais crianças que gostam de ir à praia. Qual é o outro setor que tem a maior preferência depois de praia? Letra C. Quantas crianças foram consultadas para a formação desse gráfico? Você vai observar a quantidade de crianças por cada setor e depois vai somar todos esses valores. Letra D. Qual é a opção de lazer preferida das crianças consultadas? A que mais teve adeptos, a que mais teve crianças que disseram que gostavam. Qual foi a opção de lazer? Que teve mais gente que gostava. Vocês vão colocar aqui. Letra E. E você? Em qual setor sua preferência entraria nesse gráfico? Praia, cinema, teatro ou outros? Terceiro quesito. Dentre outras finalidades, os gráficos lineares oferecem uma visão simplificada de aumento ou queda de algum dado, como também oferece uma melhor forma de projeção desses dados. Observe, alunos aprovados no 5º ano, primeira escola, segunda escola, terceira escola, de número de alunos, né? Então tem 2014, 2015, 2016 e 2017, uma projeção do que seria o número de aprovados do 5º ano no ano de 2017 dessas 3 escolas. Então, na letra A, observando o gráfico, que escola obteve o melhor resultado? Analisando o gráfico, qual a escola que teve o maior número de aprovados? Foi a primeira escola, a segunda escola ou a terceira escola? Letra B, qual é a projeção das escolas 1 e 3 para 2017? Da escola 1 e 3. Elas estão empatadas, estão com o mesmo número aqui de alunos serem aprovados para 2017. Utilizando uma calculadora, calcule a média de aprovados nos 3 anos em que os dados foram levantados. Então, vejam, são 3 anos aqui. Vocês podem usar a calculadora. Como é que vocês vão fazer? Escola 1. Escola 1, eu tenho 18 mais 19 mais 20. É só vocês acompanharem a linha azul da escola 1, né? Que está marcando a quantidade de alunos aprovados nesse gráfico, que vai ser 2018, 18 em 2014, 19 em 2015 e 2016 vai ter 20. Escola 2, vocês vão observar aí, 22, 23, mais 23, porque são 22 em 2014, 23 em 2015 e 23 em 2016. E a escola 3 vai ter 20 em 2014, 18 em 2015 e 17 em 2016. Então, vocês vão somar todos esses elementos, vão fazer a soma desses elementos, tá certo? E aí, vão colocar o resultado que vocês encontraram na soma. Na letra D, vocês vão pensar e escrever um número natural suficiente para que a média de aprovação de cada escola não caia no ano de projeção. Exemplo, vejam só. Vocês têm um número, quando terminarem a letra C, vocês vão ter o valor total de aprovados na escola 1, na escola 2 e na escola 3. Uma dica que eu dou a vocês. Vocês podem somar o resultado da escola 1, da escola 2 e da escola 3, somar esses 3 resultados e como ele pede a média, vocês somar os 3 resultados e dividir por 3. A resposta será a média e vocês podem colocar aqui, tá certo? Então, quando a gente trabalha com gráficos, a gente vai ter muito o valor total, a quantidade de envolvidos que vai ser dividido do valor total para a gente encontrar a média, tá? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de matemática, né? Eu acredito que vocês já viram em supermercados, já viram até mesmo em shopping, várias placas, tabelas que vão ter preços. E quando a gente fala assim, a média de um preço, quer dizer que aquele valor foi retirado de um grupo de elementos que estavam fazendo parte de uma tabela que tinha um valor ok, onde foi dividido pela quantidade de valores totais. Tá? Exemplo, como eu falei, que eu botei aqui para vocês.
tenho essa tabela onde eu tenho valores dos alimentos. Então, somei todos esses valores e dividi pela quantidade total de alimentos que estavam na tabela. E encontrei a média, que foi 21. Então é isso, quinto ano. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro ali. Um beijo pra vocês enorme. Estou com muita saudade de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meus amores.